sétimo não, oitavo ano. Tudo bem com vocês? Como vocês estão hoje? Espero que vocês estejam bem. Vocês não estão entendendo o porquê, né, desse áudio aqui, né, desse linha do Mario. E por que que essa foto, ou na verdade essa imagem do Mario aí, tudo coloridão, né, com esse filhinho do Mario, está na tela de vocês? Eu coloquei isso porque é mais ou menos o espírito que eu vou usar para trabalhar com vocês a apostila 4. Rapidaço. Eu tenho um desafio. Deixa eu parar essa música aqui primeiro. E esse desafio é o seguinte: o desafio é tentar trabalhar com vocês um capítulo por semana. Juscelino Kubitschek quis fundar Brasília, ou construir Brasília, fazendo um trabalho que duraria 50 anos em 5, né? Eu quero fazer o trabalho que eu faria em um mês, né? Em uma semana. Ou nessas 3 últimas semanas de aula que nós temos. Tá acabando, gente. Não, 3 últimas semanas não, né? 3 últimas semanas de prova. Mas eu sei que depois das provas, quando elas terminarem, eu tenho certeza que vocês vão continuar frequentando as aulas online, as aulas Zoom, e assistindo os nossos vídeos no YouTube. Eu tenho certeza disso. Não é? Então, é o seguinte, o assunto de hoje, né, o assunto dessa semana e também desse vídeo, né, que está aqui agora no YouTube, vai ser reprodução. Nós vamos falar aí sobre os tipos de reprodução que podemos encontrar na natureza, tá, de todos os tipos, desde bactérias até plantas e animais. E depois nós vamos focar na reprodução humana, tá bom? Que é a parte aí que a galera fica louca para estudar na disciplina de ciências, né? Então é isso aí, gente. O que eu vou fazer então? Vou mostrar para vocês aqui alguns tipos de reprodução, começando pela reprodução assexuada. Lembrando que a reprodução assexuada é aquela na qual os indivíduos eles não precisam de outro para se reproduzir. Então, um único indivíduo, ele de alguma forma faz com que, né, ele faz com que outro indivíduo surja dele, né? Um indivíduo tá difícil falar hoje, hein? Um indivíduo idêntico, igualzinho a ele geneticamente, né? Então, a mudança genética ela vai acontecer entre indivíduos aí que se reproduzem de forma sexuada. Assexuada é sempre clone, que não é aquela novela dos anos 2000. Mas o que eu tô falando? Vocês nem eram nascidos nessa época, né? Acho que o clone foi de 2001, né, do Dr. Albieri. Aí, por favor, me corrijam quem estiver assistindo aí. Quem souber também, obviamente. Então, vamos lá para tipos de reprodução assexuada. Bom, para falar sobre esse assunto, o que eu decidi fazer? O que eu resolvi fazer? Eu acho que vocês vão curtir também. Não sei porque vocês não falam nada também, que vocês gostam, que não gostam, mas enfim, eu acho que vocês vão curtir. Que é o seguinte, tudo que eu for falar eu vou colocar na forma de gráficos aqui na nossa gloriosa lousa, tá? Fazer várias setinhas, muitas coisas, né? Então é o seguinte, a gente vai falar sobre reprodução. Opa, pronto. Vamos falar sobre reprodução, né? E nessa aula, nesse vídeo, eu acredito que a gente consiga pelo menos terminar de falar sobre reprodução assexuada. Mas eu quero também falar sobre a reprodução sexuada. E como eu disse aí nessa primeira aula da semana, né? A reprodução sexuada, que é essa daqui da esquerda, né? Ou desculpa, assexuada, que é essa daqui da esquerda, ela tem esse nome porque não há necessidade de cruzamento entre indivíduos do sexo masculino e feminino, né? Tudo que é sexuado envolve sexo, envolve cópula, né? Envolve dois indivíduos. No caso da assexuada, esse nome, né? Esse termo começa com a letra A, porque do latim tudo que começa com A, tudo que tem esse prefixo A, significa negação. Quer dizer, então, que isso daqui significa não.
né? Assexuado. O A quer dizer não. Como diz o Pasquale, né? Naquele meme do Pasquale. Não. Deixa eu até mudar a cor aqui para ficar diferenciado. Aí, ó. Significa não, né? Ou seja, não envolvem dois indivíduos. Enquanto que a reprodução sexuada precisa de dois indivíduos para acontecer e permite variabilidade genética. E depois a gente vai ver por que isso é importante para a perpetuação de uma espécie ou a sobrevivência de uma espécie por mais anos, né? Evitar então que essa espécie seja extinta. Certo? Então vamos lá, começando aí pelas bactérias, algumas formas aí que elas se apresentam aí, que elas podem se reproduzir. Começando no caldeirão, a bipartição. Não sei se está aparecendo meu mouse. Será que está aparecendo meu mouse? Acho que só. Agora sim, agora acho que está aparecendo meu mouse. Sim. Começando com a bipartição, ou também chamada de divisão binária, ou com esse palavrão aqui, cisparidade. Mas calma. A gente usa principalmente bipartição e divisão binária, tá? É a mesma coisa, isso daqui são todos sinônimos. É o que as bactérias fazem bastante. Vou até dar um zoomzaço aqui. Parece que ficou meio achatado isso daqui. Será que eu consigo dar um... Não consigo. Não consegue, né? O que seria a divisão binária ou bipartição? É uma forma de reprodução muito comum em bactérias. E como que ela acontece? Bom, basicamente, uma bactéria ela começa a gerar um sulco, ou se não, uma que a gente chama de invaginação. É verdade. Não ria desse nome, mas é como se fosse uma criação de um sulco, né? Na sua parede celular, pro lado de dentro, até que esse sulco faz com que essa bactéria... Ah, não é aqui em cima, é aqui embaixo, ó. Esse sulco, né, que é formado de um lado e do outro, né, dos dois lados aqui da bactéria, ela faz com que esse indivíduo acaba se dividindo, né, em dois, uma partição, ele se parte em dois, ele era um só, né, e aí ele multiplica tudo em seu interior, inclusive o material genético, que é esse anelzinho roxo aqui. Depois dessa multiplicação de tudo que tem dentro da bactéria, ela vai então formando esse sulco aqui, né? Que vai fazer com que essas duas células se dividam. Então, basicamente, uma única célula mãe, né? Ela replica seu DNA e se transforma em duas células filhas. Precisou de outro indivíduo para isso acontecer? Não precisou. Apenas uma bactéria se dividiu ao meio, partiu ao meio e se transformou em duas. Por isso, o termo aqui, ó, bipartição, né? Por isso, deixa eu vir para cá, aí. Por isso o termo, tá difícil. Bipartição, né? Bi quer dizer dois, se divide em dois. Partição é quando se parte, se quebra ao meio, né? Duas bactérias então se transformam. Falei errado. Uma bactéria se transforma em duas, parte ao meio. Enquanto que a gente pode usar esse mesmo o termo divisão binária porque ela se divide em dois, né? Binário quer dizer dois. Então, uma bactéria se divide formando duas. Simples assim, gente, não tem como errar. Ixi, ficou ruim aqui na gravação. Aqui, agora sim, divisão binária. Está escrito enorme na tela de vocês. Se estiverem assistindo na TV, então, meu Deus do céu, esse nome aí vai ficar gigantesco aí na tela de vocês. Então, beleza. Bem simples, né? Uma bactéria se divide formando duas. Simples assim, muito simples. E a segunda forma é a esporulação. Nós encontramos isso em bactérias não, mas em algas, em fungos e também nas plantas chamadas briófitas e pteridófitas. Tá? As pteridófitas são, por exemplo, as samambaias. A gente consegue ver os esporos delas, a esporulação delas, na verdade, a olho nu. O que seria esporulação? Esporulação seria basicamente a formação de esporos. Oh, you don't say, não me diga, né? Então, o que seria a esporulação? É isso daqui que está na tela de vocês no caldeirão, que é isso daqui, ó.
Esse esqueminha aqui, vixe, ficou grande aqui na gravação. Deixa eu ver. Deixa eu ficar um pouquinho. Isso, colocar um pouquinho mais pra cá. Aí, pronto. Ó, eita. Essa imagem aqui mostra a esporulação, formação de esporos de um fungo, né? Isso aqui, né, se vocês não perceberam, é um desenho que representa aí o pão, pão francês, o pão Puma, né? O pão Puma, paga nós, por favor, fiz propaganda. É o pão de fatia, né? Pão de forma, caramba, difícil lembrar esse nome, hein? É o pão de forma. E o que está acontecendo aqui, né? Lógico que isso aqui está extremamente exagerado para a gente conseguir ver como que seria a produção de esporos aí por um fungo, né, que está nesse pãozinho, que é o seguinte. O fungo tem raízes, entre muitas aspas, porque a gente não pode chamar de raízes, né? Quem tem raiz é planta, mas tem como se fossem raízes que a gente chama de rizoides, que ficam grudadas, né? Ficam fixadas, né, no substrato. O que seria o substrato? Seria a fonte de alimento desse ser vivo, desse fungo. E ele libera como se fosse uma haste, que a gente consegue ver aqui, né, que vai fazendo com que ele se reproduza e se prolifere nesse substrato, né, no caso, nesse pão. E também ele libera outras hastes que na pontinha tem esporângios. O que são esporângios? São lugares, né, nos quais há a produção de esporos. Esporos, no caso dos fungos, se você vê uma fruta podre, por exemplo, parece que ela está saindo como se fosse uma fumacinha. Mas não é uma fumacinha, aquilo lá são todos esporos. São partículas microscópicas, como a gente consegue ver aqui, né? São partículas microscópicas que, quando encontram um outro substrato interessante para se fixar, né? Pode ser um outro pão, pode ser uma fruta podre, pode ser qualquer coisa que ele consiga ter alimento para se nutrir, né? Esses esporos vão se transformar em fungos adultos depois. Né? Eles vão germinar, né? E vão germinar, podemos dizer germinar, eu acho. E se transformar em outros indivíduos adultos. E esses esporos aí, esse fungo, ele não precisa de um outro indivíduo para se reproduzir. Ele sozinho consegue produzir esses esporos. E esses esporos, quando formarem fungos adultos, vão ser geneticamente idênticos aos que originaram, né, efetivamente esses esporos. Beleza? E a gente consegue encontrar também a caramba, tá difícil, hein? A esporulação. Desculpa, gente, tô gaguejando demais hoje, não sei o que está acontecendo. A gente consegue encontrar a esporulação na samambaia. Eu peguei essa foto aqui porque essa samambaia tá bem esporuluda, né? Olha só. Gostou do termo? Esporuluda. Ela tá bem esporuluda. Porque ela tem um monte de esporos aqui na parte de baixo das folhas, né? Se você for na casa da avó, porque assim, para você ser vó, você tem que ter samambaia, tá? É um pré-requisito. Virou vó? Samambaia, tem que ter samambaia. Então vai na casa da avó de vocês, ou às vezes vocês têm na própria casa de vocês também, né? Se vocês tiverem já samambaia na casa de vocês, vocês já estão prontos para serem avós e avós. Tô brincando, ainda não. E se você olhar na folha, na parte de baixo da folha, existe uma chance muito grande de você encontrar lá pontinhos alaranjados ou marrons, né, acastanhados, que são esporos, né? São lugares nos quais há a produção de esporos. Aí, ó. Esses esporos, eles caem na terra, que são esses pontinhos laranjas aqui, ó, alaranjados aqui, né? E esses esporos, eles caem na terra e formam uma outra forma aí de planta, né, que seria uma segunda versão, uma outra versão da samambaia, que a gente chama de gametófito. Calma que a gente vai ver isso depois. Mas, para vocês entenderem isso, todo o processo da samambaia, né, além da produção de esporos, ela faz as duas reproduções, a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. A gente consegue ver isso nesse esqueminha que está aqui no meu lado direito. Deixa eu melhorar aqui a minha. Aí, ó. Lado direito. Né?
Ó, seguinte. Ih, tá cortado no meio. Pera aí, deixa eu ajeitar esse negócio aqui. Aí, pronto. Essa imagem aqui é da Escola Kids. Vamos dar o devido crédito, né, para quem fez esse esquema maravilhoso, que ficou muito bom, que é a Escola Kids, que está aqui embaixo, tá? Bom, ninguém vai ver isso além de vocês, né, mas eu acho que nada mais justo. Estou usando a imagem dos caras, né, então nada mais justo do que eu dar o crédito para eles. Bom, deixa eu ver, já sei, eu vou pegar a minha webcam e vou viajar por esse processo, por esse ciclo. Vamos pensar o seguinte, né? Vamos pensar na samambaia que já existe lá, que você consegue ver, né? Que é bem grandona, que tem aquelas folhas robustas, grandonas, que está na casa da vovó de vocês ou na própria casa de vocês, que é essa daqui, ó, está aqui em cima de mim, né? Ah, embaixo das folhinhas da samambaia, ó, embaixo das folhinhas da samambaia, nós temos os soros, que são, olha aqui a minha imagem aqui, que são aqui esses pontos, né? Cheio de pozinhos, parece pozinho, na verdade esses pozinhos, né? Que estão nos soros, eu falei errado, não são suros, são soros, tá? Que estão nos soros, eles são um acúmulo de esporos. Cada grãozinho desse é um esporo. Esporulação, formação de esporos, né? E o que raios seria um esporo? O esporo que está desenhado aqui embaixo, né, tem esse esqueminha aqui embaixo. Na verdade, isso daqui é um saquinho de esporos, né? O esporo vai ser um grãozinho desse aqui, ó, aqui, né? Eles vão cair na terra e geralmente vai cair no próprio vaso de planta lá, original da samambaia aqui em cima, né? Então esse esporo aqui ele vai cair na terra e vai formar um indivíduo chamado protalo. E para que vai servir esse protalo? Esse protalo vai ter uma vida bem curtinha, é esse daqui, ó. Ele vai ter uma vida bem curtinha. E ele vai ser muito diferente da samambaia adulta, tá? Vai ser muito diferente. Dá para ver que ele tem um formato muito diferente, né? Muito, parece que não tem nada a ver, né? Parece que é uma planta completamente diferente. O que vai, né? O que vai ser o protalo? O protalo ele vai ser uma planta que vai ser do sexo masculino ou feminino. O protalo masculino, obviamente, vai produzir gameta masculino, que está aqui, e o protalo feminino vai produzir gameta feminino, como está aqui. O gameta feminino é fecundado pelo gameta masculino, né, no caso da samambaia. No caso dos seres humanos, né, o gameta feminino é o óvulo e o masculino é o espermatozoide. No caso das samambaias é outro esquema, vocês sabem disso. Então, o gameta feminino ele vai ser fecundado pelo gameta masculino da samambaia, formando um ovo. Pois é, samambaia tem ovo? Tem, pois é uma loucura, né? Muito louco isso aí. Na verdade, toda planta a gente pode chamar o gameta feminino fecundado de ovo, né? Ou senão a gente pode chamar de zigoto também, para não confundir com o ovo das aves. Répteis, aves, peixes, anfíbios, enfim. Bom, esse ovo ele vai, quando ele encontra um ambiente favorável, tranquilo e favorável, né? Essa é antiga, hein? Tranquilo e favorável, ele vai gerar um feto. Oh, que bonitinho! Um feto de samambaia mesmo, né? Que seria, a gente chamaria aí de esporófito, que é a planta que produz esporos. Que loucura, né? É o esporófito. Então, não, peraí que eu estou confundindo as coisas. Tá certo, o esporófito é que produz esporos. Então, o esporófito então vai ser a samambaia. Ah, não, samambaia não. Como eu sabia que eu estava errando. A gente chama a samambaia de Ai, meu Deus. Peraí, deixa eu pensar. Tá certo, gente, desculpa. Essa parte eu não vou cortar não, porque senão tem que renderizar o vídeo, isso demora pra caramba e vai atrasar para publicar isso daqui no YouTube. Então, a samambaia, eu estava certo, a samambaia, né, com essas folhas maravilhosas que a gente consegue ver no vaso, é chamada de esporófito, tá? Ela vai produzir os esporos, por isso que ela tem esse nome, né?
E interessante, né? Esse tipo de reprodução, que é simplesmente a produção de esporos pela samambaia, você percebe que não precisa de um outro indivíduo para isso acontecer. A própria samambaia sozinha vai produzir esporos, né? Que vai depois se transformar no protalo, lá no cantinho. Então, esse tipo de reprodução aí é assexuada, enquanto que a reprodução gerada, né, produzida e feita pelo protalo é um tipo de reprodução sexuada, porque tem fecundação. Se tem fecundação de gameta feminino com masculino, precisa de 2 indivíduos para isso acontecer, né? Um indivíduo que produz o gameta masculino e um que produz o feminino. Então, se tem fecundação, se tem junção de material genético de 2 indivíduos, então tem reprodução sexuada. Então, aqui onde eu estou, sexuada, e aqui onde eu estou agora, assexuada. Certo? Então é isso aí, vamos continuar. Espero que tenha ficado claro para vocês. E agora o nosso próximo aí é o brotamento. Como diz o nome, né? Formação de brotos. Morou, broto? Como diz o Roberto Carlos aí, que dizia, né? Nos anos 60, talvez. O brotamento ele é encontrado em várias espécies, em vários grupos de seres vivos, mas eu vou dar o principal exemplo aí de 2, tá? As esponjas e as plantas, muitas plantas. Bom, primeiramente, né? Parece que ela está mostrando o dedo do meio aqui pra gente, né? Não parece aqui, ó. Aqui, ó. Tá mostrando o dedo do meio, né? Então, o que que é? O que é isso aqui, né? Bom, basicamente, isso daqui é uma esponja, né? Um exemplo de uma esponja do mar. E, de repente, começa a sair um brotinho dela, ó. Começa a sair um coisiquinho dela, assim, ó. Começa a crescer, né? E aí isso daqui começa a criar dedinhos, né? Dedinhos, entre aspas, né? Começa a se desenvolver esse brotinho, né, que surgiu. Vai chegar um momento que esse brotinho aqui vai se destacar da esponja mãe e quando ele cai no chão ou em uma região próxima à mãe, né? Ou às vezes nem tão próximo assim, vai gerar um outro indivíduo, vai se desenvolver, crescer, ficar bonitão, né? Vai formar um outro indivíduo completamente independente do primeiro e geneticamente idêntico. A esponja, nesse caso, não precisou de outra esponja, não precisou do esponjo, né? Não precisou de uma outra esponja para se reproduzir. E também posso dar o exemplo aí da Carmaê, aqui, ó, das plantas, né? Como por exemplo esse cactus aqui maravilhoso, né? O que o cactus está fazendo aqui? Na verdade, ele produziu brotos. E no caso dos cactos e também outras plantas, como por exemplo as suculentas ou até mesmo a violeta, né? O que você pode fazer? Você pode pegar essa folha que surgiu aqui, né? Como se fosse esse brotinho. Você pode, destacar esse brotinho e aí você coloca no chão, né? Novamente, e esse brotinho vai gerar uma outra planta. Então, por meio de um broto, você acabou reproduzindo aquele cacto que vai ser, obviamente, geneticamente idêntico. Beleza? E agora o próximo tipo de reprodução assexuada é a partenogênese. Nossa, tem bastante, né? Tem reprodução vegetativa, fragmentação, mas a gente vai terminar isso daqui ainda nesse vídeo. Eu vou terminar isso ainda nesse vídeo. A gente está então agora... Opa! A gente está agora... Eita! A gente está agora na partenogênese, como está escrito gigantesco aí na tela de vocês. Então a partenogênese, gente, ela vai acontecer quando um gameta feminino, tá? Cabelinho. Quando um gameta feminino, no caso um óvulo, né, de um ser vivo, de uma fêmea, ele não é fecundado. Então não vem espermatozoide para fecundar. Só que esse óvulo ele vai se desfazer, ou ele vai deixar de existir, ele vai morrer,
né? Porque ele não foi fecundado? Não. No caso de seres vivos que fazem a partenogênese, né, de animais que fazem a partenogênese, esse óvulo ele vai gerar um tipo de indivíduo. Só do fato dele não ter sido fecundado, né, esse óvulo vai gerar um indivíduo diferente. Quem faz a partenogênese, por exemplo, são as abelíteas, são as abelhas. Vou mostrar para vocês. E esse esqueminha que está aí na tela de vocês, bem pequenininho, mas eu vou dar um zoom para explicar, obviamente, está ou pode ser encontrado na página 271 da apostila de vocês. Está espelhado aqui, mas tem como você ver e comparar, né, e ver que é o mesmo desenho. Na verdade, com algumas alterações, né, mas é basicamente a mesma informação. Bom, vamos começar falando aí sobre a abelha rainha, tá? E zangão, olha aqui meu mouse, zangão não tem acento no A não tem circunflexo aqui, não sei porque que tá escrito desse jeito, mas a imagem que eu achei tá desse jeito, vou deixar assim. Nós temos aí basicamente 3 tipos de abelhas, tá? A mesma espécie contém 3 variações dela mesma. Primeiro, a abelha rainha, que é essa daqui, a abelha operária, que é essa pequenininha, menorzinha, em relação à rainha, ela é menorzinha, né? E o zangão. Muito bem. Basicamente, qual que é a função da abelha rainha? Se reproduzir. Ela precisa se preocupar com nada além disso, porque as abelhas operárias, ela vai ter algumas favoritinhas dela lá. As operárias, além de fazer tudo aquilo lá, produzir o mel, né, construir a colmeia, fazer tudo, né, todo o trabalho árduo, existem algumas operárias que elas têm uma única função, que é cuidar da abelha rainha. Alimentá-la com geleia real, vou explicar a diferença do mel e a geleia real para as abelhas. Cuidar da higienização dela, ela faz um cocosítio lá, as operárias limpam, pois é. E também cuidar dos ovos ou óvulos que não foram fecundados também, né? Ovos ou óvulos que a rainha libera, solta, porque a rainha vai ter a única função de produzir outras abelhas, só. As operárias, elas se reproduzem? Não. A abelha operária não se reproduz. E o zangão, qual que é a função dele? Ele é tipo soldado ou algo do tipo? Não. Os soldados das abelhas, né, entre aspas, os soldados, são, na verdade, as próprias operárias. Tá? E o zangão, ele tem uma única função, que é se reproduzir, tá? Fecundar o óvulo da abelha rainha e morrer. Só. Ele se reproduz e morre. Simples assim. Beleza? Entenderam as funções aí? Né? As funções de cada um desses tipos aí de abelhas? Beleza. Então, a rainha ela vai produzir óvulos. E esses óvulos eles podem ser fecundados, como está aqui na esquerda, ou não. Ou fecundados, como está aqui na direita, ou não, como aqui na esquerda. Né? Se esses óvulos não são fecundados, se não vem um zangão para fecundar esses óvulos, esse óvulo vai gerar um zangão. Tá bom? Então, o óvulo da rainha não fecundado, que não foi fecundado pelo zangão, vai gerar um zangão. Simples assim. E se esse óvulo for fecundado pelo espermatozoide do macho, né, espermatozoide do zangão, que é a abelha macho, ela vai se transformar em uma abelha. Esse óvulo aqui fecundado vai se transformar em uma abelha operária ou em uma abelha rainha. Como que essa decisão vai ser feita? Simples. Vamos supor, caso uma abelha rainha de uma colmeia morra, o que as operárias vão fazer? Elas vão eleger, fazer como se fosse uma votação, não sei como que elas fazem isso, né? Mas elas vão eleger a larva que saiu de um óvulo, né? A larva que elas têm lá, mais forte, né? Aquela que elas julgam ser a mais forte, e em vez de alimentá-la com mel, né? As abelhas operárias vão alimentar essa larva escolhida com geleia real. E a rainha, então, na verdade, a abelha, né, que for alimentada com geleia real, ela vai ficar maromba, vai ficar fortona, né, vai ficar gigantesca. E com isso, ela, em vez de se transformar em abelha operária, ela vai se transformar em abelha
rainha. E aí uma abelha rainha vai comandar a reprodução no interior de uma colmeia, a reprodução, né, a produção de outras abelhas dentro de uma colmeia. Beleza? A única função aí, ou melhor, a diferença, né, entre a abelha rainha e a abelha operária não é a, a origem, é só como ela foi se alimentar, como que ela foi alimentada desde quando ela era uma pequena larvinha. Tranquilo, né, gente? Então, a partenogênese é o quê? É quando existe uma reprodução assexuada, ou seja, como a gente vê aqui nesses óvulos, né? Ou seja, uma reprodução que não precisa de um outro parceiro. A rainha botou um óvulo, esse óvulo não foi fecundado e gerou um outro indivíduo que é o zangão. Né? Uma reprodução assexuada que acontece quando um óvulo ele não é fecundado. Tá? Um óvulo ele não é fecundado por um espermatozoide. Certo? Esse é um exemplo de reprodução assexuada. E do lado direito aqui é uma reprodução sexuada comum, como a gente vê aí em todo o reino animal. Né? Muito bem, agora a gente vai falar sobre reprodução vegetativa. Tá acabando, tá acabando. Bom, o que seria então uma reprodução vegetativa? É simples, né? Nós temos aí vários exemplos também em plantas, né? Por isso que tem o nome reprodução vegetativa. As plantas elas têm uma organização diferente em relação aos animais, obviamente, né? Uma dessas diferenças é que os órgãos das plantas elas não seguem a mesma lógica dos órgãos dos animais. A gente tem um fígado desde quando a gente nasceu, vai ser o mesmo até a gente morrer. Pulmões também, os mesmos rins, o mesmo coração, o mesmo encéfalo, tudo, né? Tudo é igual. Os mesmos intestinos, a gente troca as células, né? Mas os órgãos vão ser sempre os mesmos. No caso das plantas, os órgãos delas podem ser substituídos muito mais facilmente. Então a planta, por exemplo, a folha da planta é um órgão. As plantas elas perdem folhas constantemente e produzem outras com uma tranquilidade muito grande. Um fruto é um órgão, uma semente também, né? Esses frutos eles são eles servem de alimentos para alguns animais que vão, né, dispersar essas sementes para longas distâncias e esses frutos vão ser produzidos mais e mais vezes, né? Um galho também, né, é um órgão da planta e ele pode ser perdido e refeito e outros galhos podem surgir, né? No caso aqui, o exemplo que eu dei, que está nessa imagem em cima, deixa eu dar um zoom nessa imagem aqui, um zoom muito louco. Né? Esse desenho aqui desenho não, essa foto, né? São de folhas de suculentas. Vocês devem já ter visto suculentas aí por aí no mercado, tem bastante também. Aqui em casa nós gostamos muito, nós temos. Eu ganhei da minha namorada também uma suculenta muito bonitinha. Tava no meu quarto até agora há pouco, só que ela tava com pouca luz, né? Então ela tá ficando meio miada. Eu coloquei lá fora, no quintal, para ficar num ambiente aí de meia sombra. E essas suculentas aí, como vocês conseguem ver, elas, caso essas folhas sejam perdidas, caso essas folhas caiam, ou se você cortar essas folhinhas, e se você deixar na terra, né, essas folhinhas aos poucos vão germinando, como vocês conseguem ver aí. E aí uma planta nova pode surgir a partir dessa germinação, uma reprodução vegetativa. Não precisou de uma outra plantinha para isso acontecer. A mesma planta perdeu essas folhas, essa folha caiu, e aí um clone idêntico dessa mesma planta surgiu a partir da base, né, dessa folha que caiu. É um clone, simplesmente. Né? Reprodução, então, vegetativa. Próximo! Vamos para o próximo, que é a fragmentação. Fragmentados, né? Alguém assistiu Fragmentados? Não assistiu? E já comeu manga com sal? Uma delícia, né? Manga verde com sal. Então, fragmentação é quando, né? Vou até colocar uma foto aí, assim como eu fiz para tudo, ó. Quer ver? Assim como eu fiz para tudo o resto, né? Olha aqui. A fragmentação, ela acontece quando o indivíduo ele é cortado ao meio ou em vários pedacinhos, né? Muitos pedaços, e mesmo assim ele regenera essas partes que ele perdeu, e mais ainda, esses pedaços se transformam em outros indivíduos. Calma, eu vou explicar para vocês. Vou dar o exemplo aí da planária, que é um verme plateuminto.
de vida livre, tá? Ele não é um verme que fica no intestino, não. Ele é de vida livre, tranquilão. Então, a fragmentação é a seguinte, né? Como que acontece? Olha que bonitinho esse bichinho, né? Esse bichinho ele é meio vesgo, né? Olha aqui em cima de mim. Ele é meio vesguinho e ele tem como se fossem ocelos, né? Tá? Esses ocelos, eles aparecem, apesar de parecerem é, 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 olhos, né? Parecidos com cartoon, eles não vão conseguir produzir, né? Ou compreender ou gerar formas muito complexas como os olhos humanos, que são extremamente complexos, né? Os ocelos eles só vão perceber mudanças de luminosidade, tá? Só a intensidade de luz, se o lugar está claro ou escuro. Só vai servir para isso esses ocelos, esses olhinhos da planária que vocês conseguem ver aqui. Bom, a planária ela tem uma capacidade de se fragmentar e se regenerar. Se a gente pegar uma faquinha e pegar essa planária, tá? Que é um vermezinho, e cortar ela, olha aqui como eu estou aqui, né? Estou aqui no meio. E cortar ela em vários pedaços, nesse caso aqui em 3, esses pedaços eles vão se reproduzir, olha só. Né? Na verdade, eles vão se regenerar, desculpa, eles vão se regenerar. E no final de todo esse processo, como nós conseguimos ver aqui, no final de todo esse processo, 3 adultos clones idênticos, né, geneticamente, vão aparecer, porque esses pedacinhos conseguiram regenerar o que foi perdido. Se a gente pegar então uma faca e picar uma planária em vários pedacinhos, a gente vai com o tempo ver que ela vai se regenerar e formar um número de indivíduos igual ao número de pedaços que a gente fez aquela planária, tá bom? Muito legal, né? E por que ela consegue fazer isso? Porque o organismo da planária, o organismo dos vermes no geral, eles são muito simples, tá? O sistema nervoso também é muito simples, os tecidos, os órgãos são muito simples. Né? Quanto mais complexo o bicho for, como por exemplo os mamíferos, né? Como o nosso caso, maiores as chances disso daqui não acontecer, tá? Dessa regeneração não acontecer. O máximo que a gente consegue ver aí entre os vertebrados, a gente vê com alguns répteis, como por exemplo a lagartixa, né? Que perde o seu rabo, a sua cauda, para fugir de um predador e depois essa cauda ela é refeita. Só que isso não acontece com um braço, por exemplo. Você vai perder uma perna, ou um braço, ou um dedo, isso dificilmente vai acontecer. Tá bom, galera? Então, a aula de hoje foi essa. Estou aqui grandão para falar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que a aula tenha sido interessante, que não tenha sido muito chata. Eu sempre falo isso. E encerramos o assunto então de reprodução assexuada, metade de um capítulo numa aula só, olha só que maravilha. E a gente vai continuar nas aulas 1 a falar sobre esse assunto, mais especificamente reprodução sexuada. Tá bom, galera? Então é isso, vou ficando por aqui e falou, valeu, abraço, se cuidem.